Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Pedro e ao Raul pelo convite, Estúdio X. Meu nome... Primeiro, uma breve apresentação, olhando assim rapidamente, são poucos os rostos que eu reconheço. Enfim, conheci hoje pessoalmente pela primeira vez o Patalano e o Miguel, apesar de já conhecer o trabalho deles há um certo tempo. Então, uma breve apresentação minha. Eu sou Gabriel Duarte, eu sou sócio-diretor do escritório Campo Arquitetura, que foi fundado junto comigo, com a Renata Bertol e o Ricardo Kawamoto, e um quarto sócio, Flávio Castellotti, mas que é paulista e alguns anos atrás resolveu voltar para São Paulo. Bom, deixa eu botar meu cronograma para rodar aqui. Eu gosto muito de ser convidado pelo Estúdio X, acho inclusive que vocês estão cansados da minha cara, porque a pintura lá embaixo do espaço de exposição era uma exposição nossa que saiu no último sábado, então eu venho para o Estúdio X quase todo dia há 4 semanas. Enfim, mas eu fico muito feliz pelo convite, um pouco em cima da hora, mas eu acho fundamental estar nesse lugar, porque eu acho engraçado, quando eu morei fora há muito tempo, estudei e trabalhei na Europa durante quase 5 anos, e tendo estudado na Holanda, depois de ter sido calouro do Pedro na UFRJ, eu lembro de ver uma palestra em Roterdã do Rem Koolhaas, falando no Berlage, que hoje em dia já nem existe mais, era um instituto de pós-graduação, e ele falava que era o único lugar que ele se sentia realmente livre para falar assim, sobre as suas convicções, sobre os seus anseios profissionais, acadêmicos, intelectuais, era ali, até mesmo em oposição ao próprio lugar que ele dava aula nos Estados Unidos, em Harvard, ou mesmo na escola onde ele estudou em Londres. E acho que eu compartilho com ele esse sentimento aqui no Estúdio X por ter sido um dos lugares que abriu, digamos, portas para reflexão e para uma crítica do trabalho da arquitetura carioca atual, na grande bagunça que nós somos como uma geração aqui no Rio de Janeiro, bagunça no sentido de que não há um alinhamento intelectual concreto e sólido, como é em São Paulo, por uma série de fatores, que acho que também não cabe tanto a gente entrar nisso, mas acho que o Estúdio X tem um papel fundamental nesse processo, não necessariamente de alinhamento, mas de aglomeração de uma geração em comum, que talvez tenha como única característica comum a idade e uma certa vontade de trabalhar com a cidade, com o Rio de Janeiro, enfim, e tentar reverter um pouco o processo de declínio que a nossa economia e produção arquitetônica sofreu nos anos 80 e 90. Mas, enfim, estando no Estúdio X, eu gosto... Eu me sinto muito livre para falar daquilo que eu acredito, e preparei essa palestra hoje um pouco como uma provocação ao próprio título que esse conjunto de palestras traz, de Nova Arquitetura Carioca, que gera uma certa expectativa, tanto das pessoas que vêm de fora, do olho estrangeiro, quanto nossa, até certo modo, de uma autoafirmação da nossa produção como Rio de Janeiro, como carioca, e tentando achar um fio da meada de uma continuidade, de um legado moderno que, de fato, é muito forte e muito presente na nossa vida como estudantes, como acadêmicos, professores, arquitetos. E, pensando nisso, eu resolvi, não vou mostrar nada nosso no Rio de Janeiro. E, mais importante ainda, por conta de uma certa ética intelectual dentro desse espaço aqui, resolvi mostrar projetos onde o escritório, na nossa equipe, não fez nenhuma contingência. Não abrimos mão de nada. Não abrimos mão de nenhum tipo de limitação, em função de nenhuma limitação, seja intelectual, orçamentária, política, social. E sim trabalhamos com o pé firme no chão, em cima daquilo que acreditamos. Então, daí, o título Convicções vem dessa ideia. Vem também de uma questão... isso aqui não está funcionando. De uma outra convicção, digamos, uma convicção fundamental do escritório, que nasce um pouco do tempo em que eu, meus sócios, começamos a trabalhar efetivamente, após faculdade, profissionalmente, em que todos nós tivemos como primeiro emprego e como, digamos, primeiros desafios concretos de prática a questão urbana, a questão da cidade. Uma dimensão que vai além, que extrapola o envelope do artefato, do objeto,
e exige uma certa reflexão sistemática sobre uma série de escalas, né, intermediárias que ficam entre si e que forçam a gente a pensar não apenas em arquitetura como forma, né, um pouco, talvez, uma perda intelectual nossa em relação a São Paulo, que ainda pensa, né, processos tectônicos, construtivos, talvez ainda como uma espinha dorsal conceitual da produção deles. E eu vou tentar fazer toda hora um pouco essa oposição com São Paulo, porque a nossa reflexão sobre a cidade, sobre o território e como esse jogo, essa negociação com os objetos é uma questão central do nosso trabalho, em qualquer escala de intervenção ou de atuação nossa, e que entra muito em oposição, sobretudo, na maneira como a gente tenta se posicionar como arquitetos dentro de um cenário, de uma perspectiva histórica que a gente entende que a gente se insere. Eu tendo um pouco a intelectualizar um pouco demais as nossas coisas, enfim. Talvez porque o fato de eu ser professor e dividir a minha vida quase que 50% academia, 50% escritório, graças a dois sócios que não dão aula e têm uma paciência enorme comigo, pelo fato de eu não estar no escritório o tempo todo. Perdão, mas eu acho importante. Então, voltando à questão dos projetos, e eu vou tentar me ater exatamente aos 20 minutos que eu tenho, saindo do Rio de Janeiro, onde é inevitável a nossa relação com topografia, com mudanças críticas drásticas, sociais, econômicas, culturais. A gente teve a oportunidade de, nos últimos 5 anos, fazer 2 projetos no Distrito Federal, perto de Brasília. 2 concursos que nós participamos, e em ambos concursos, né, compartilho a frustração do Patalano. A gente chega lá no final, e no final não ganha nada, mas, como eu falei, são projetos que demonstram uma certa convicção nossa, inclusive uma fascinação do escritório e dos sócios e arquitetos com um tipo de paisagem completamente neutra e que se abre como um campo de alternativas, que é o Planalto Central. Exatamente um pouco exercitando a nossa capacidade de formulação espacial em oposição a essa paisagem barroca, um território extremamente dobrado, né, cheio de pregas, que é o Rio de Janeiro. Tanto no sentido formal, morfológico, geomorfológico, quanto também conceitual disso. Então, essa fascinação pela grande pradaria, pelo Planalto Central, a sutileza, a gente às vezes tende a pensar no Planalto Central como uma superfície completamente plana e monótona, mas, na verdade, se a gente para olhar a sutileza dos cortes e recortes de pequenos taludes, inclinações, gera uma série de mudanças sutis à paisagem, que são, às vezes, numa escala territorial, completamente invisíveis, mas no momento da vivência cotidiana delas, influenciam muito. E, entrando um pouco também nessa seara em que a gente tenta construir os nossos projetos, os artefatos, mesmo sendo projetos arquitetônicos, o escritório, na verdade, tem uma presença e uma atuação muito mais urbana, através de projetos públicos, do que privada. Então, acho que, nesse sentido, a gente difere muito do produção, tanto do Miguel quanto que tem uma atuação que eu invejo de mercado, que eu gostaria de ter. Fico olhando os projetos do cara, casa pequena dele é 300 metros, a minha maior casa que eu faço na favela tem 70 metros quadrados. Mas, enfim. E a gente negociando parafuso prateado ou preto, porque o cara vai mudar toda a planilha da Caixa Econômica se você escolhe um ou outro. Mas, enfim. Mas uma certa fascinação nossa com essa paisagem, tanto de Brasília, com um legado moderno do próprio plano piloto, que a gente entende muito além de uma posição maniqueísta, de modernismo, carro versus cidade. A gente entende o legado de Brasília, sobretudo, como um legado simbólico, uma certa sensibilização desse momento muito específico na nossa história, em que eu acredito que a nossa arquitetura moderna um pouco vira o volante para o lado, e busca uma dimensão simbólica que, às vezes, a gente deixa de lado por conta de uma série de outras questões técnicas e operativas que, às vezes, nos sobrepõem. A gente tem um interesse também muito estranho, em que a gente não se sente muito confortável em ficar falando de arquitetura leve, arquitetura sutil, do pequeno apoio. O Pedro sabe que eu tenho uma dura implicância com a obra do Niemeyer, a gente já discutiu muito, tomando cerveja e berrando um com o outro. Mas é um interesse nosso, particular, e eu acho que eu tenho que firmar o pé em cima disso, porque, um pouco citando outras pessoas, a gente gosta de arquitetura que come McDonald's, arquitetura que é gorda. Para mim, a arquitetura tem que ter peso.
tem que tocar o chão, ela tem que nascer do chão. E essa história de arquitetura que finge que se eleve é uma falácia e é uma certa hipocrisia. Apesar de reconhecer que existe uma total genialidade da produção dele, e que eu admiro, e eu acredito que a última vez que ele fez coisas sensacionais e fundamentais foi aqui. Depois daquilo, sinto muito, eu tenho muita crítica em relação a isso. E muitas restrições. Mas andando para frente, esses dois projetos, que eu vou um pouco passar estilo slideshow, como o Patalano fez logo na minha frente, são dois projetos interessantes. Um se coloca diretamente dentro do plano piloto, que era o concurso para a sede do IFAM, em Brasília. Daí, então, nasce uma discussão extremamente interessante de Brasília, cidade criada, assim como o Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro tombada logo após a sua criação. E o outro projeto é um centro de exposição agropecuária na cidade de Planaltina, logo ali perto. Então, o que é engraçado disso tudo é que exatamente essa falta de contexto e referencial gera um parâmetro de dificuldade muito complexo. Porque, às vezes, assim como a gente entende que a arquitetura, às vezes, nasce de um certo contexto, de uma série de condições, sobretudo geomorfológicas ou de vizinhança, né? Acho que nossos discursos, normalmente, nossa retórica argumentativa, normalmente nasce da relação que se estabelece com seus vizinhos, com a natureza, com cortes de terreno. Então, como a arquitetura nasce quando você tem que retrabalhar tanto o seu contexto, quanto entender uma série de dinâmicas territoriais que são, às vezes, invisíveis ao olho nu, sobretudo a essa escala muito afastada. Então, o terreno do projeto do Centro de Exposição Agropecuária era esse daqui. A borda da cidade, entendendo também que a relação de rua versus frente de lote versus conjunto edificado no Planalto Central, tanto em Brasília quanto nas cidades satélites que também foram projetadas, é completamente inversa à nossa. Porque no Rio de Janeiro, a rua marca a frente do lote, o fundo é o fundo, e é isso aí. Nessa fragmentação, né, e um pouco explosão disso tudo que Lúcio Costa faz, com uma série de convicções dentro das superquadras de Brasília, para um carioca é extremamente complexo. Então, entender Brasília para um carioca, eu na verdade nem sou carioca, até eu sou niteroense, mas, enfim, é uma história complexa. Então, desse contexto, a gente entende que a arquitetura pode nascer de um conjunto de manipulações do próprio território, do solo, que por vezes podem ser simbólicas, podem ser meramente sensíveis, quanto às vezes podem ser efetivamente feitas de maneira artificial, né? Colocadas sobre o terreno. Então, a nossa ideia de marcação do solo, aí a gente faz, de fato, uma brincadeira um pouco hipócrita com a questão do gesto e da mão que explica o projeto, e que a gente explica esse trabalho como um edifício que nasce de dois sulcos no solo, e que ele se define em que a parede se expande, e não é mais aquele elemento independente, que nasce em oposição à estrutura, mas a parede ela é estrutura, ela é espaço interno, ela gera uma confusão enorme, né, um pouco da espessura barroca de direção, em que ela é toda ao mesmo tempo, e o intervalo entre essas duas grandes paredes que nascem de sulcos geram uma sucessão de espaços que podem ser, então, programados, enfim, para tudo isso. Então, nesse processo de gênese da forma, de expansão, né, uma certa elasticidade das linhas, em que a linha se torna um componente superficial, a perfuração disso através de poros, a definição de grandes esplanadas e eixos de articulação que permitem também com isso uma certa gestão do espaço e articulação disso tudo, vai gerar para a gente um campo de atuação que entende tanto o projeto como espaços internos que têm que ser subdivididos e controlados, quanto também permitem uma certa fruição desse espaço de maneira contínua, numa total integração do que seria o espaço externo de um parque versus o interno, em que esses componentes e esses espaços um pouco ambíguos se confundem. A ambiguidade é também uma qualidade arquitetônica que nos interessa. Enfim, então o projeto ele se define, sobretudo, a partir de duas grandes paredes de concreto pigmentado vermelho, porque a gente também não tem muito essa vinculação de Tomás de Aquino com a verdade paulista de que o material representa exatamente aquilo que ele é. A gente entende que existe uma dimensão simbólica a isso, que pode ser explorada sem nenhum tipo de reserva. A gente já passou dessa época de Sérgio Ferro, esse tipo de gente. Então, a gente, de fato, coloca pigmento vermelho no concreto, sobretudo para mimetizar, emular uma
uma aparência disso como, de fato, nascendo esse sulco do solo. E todas essas paredes lineares incorporam todas as questões técnicas de ventilação, ventilação mecânica, hidráulica, esgoto, elétrica, assim como todos os programas que alimentam e se plugam aos grandes espaços dispositivos e, por vezes, servem também de circulação. É um projeto extremamente intrincado, porque ele tem que, por hora, permitir acesso à grande esplanada de shows, de concerto. Brincava que a gente ia comemorar a vitória do concurso no show do Michel Teló aqui, mas a gente ficou fritando, ouvindo Michel Teló no concurso e perdemos essa porcaria. Mas, enfim. Mas, outro lado que é interessante, é que a gestão de fluxos e a organização disso tudo é muito complicada, porque você tem os animais. Isso é interessante, porque, assim, uma confissão que eu só faço no Estúdio X foi que a gente quis fazer esse concurso porque a gente podia botar a escala de animal no corte. E a gente nunca tinha feito isso. Vaquinha e ovelha, enfim, cavalo, esse tipo de coisa. É brincadeira, tá? Não foi por isso, não. Mas, enfim. Então, nesse processo, há uma dimensão que é extremamente horizontal, passa a estabelecer uma série de relações entre si que permitem, às vezes, distensões, expansões e vinculações temáticas e programáticas entre si, ao mesmo tempo que incita, permite que a própria continuidade dos espaços, essa grande esplanada, dá ao conjunto dessas grandes superfícies planas, apenas delimitadas por essas duas paredes, de fato marcando o espaço interno e externo, de organização e contingência. Então, essa imagem mostra exatamente esse grande eixo de acesso em que a parede, que recebe toda a questão programática e técnica, gera uma espessura que, por vezes, se dilui, se abrindo em grandes arcos, e é encimada por uma cobertura que, de fato, marca tanto vertical quanto horizontalmente a continuidade dessa esplanada, ao mesmo tempo que fornece sombreamento, enfim, uma série de questões que são também periféricas e que acontecem imediatamente ao lado dessas paredes. Né? O projeto também, de maneira um pouco irônica, até incorpora a questão da curva e da sinuosidade das coberturas, não por uma questão meramente formal ou tentando se justificar por um gesto poético, mas sim por uma questão de escala. Né? A gente entende, acho melhor, inclusive, mostrar isso nesse espaço, né, que o potencial de apoio, tanto do grande muro de concreto, quanto dos apoios que ladeiam a circulação central, disso entra num sistema de espaços que permitem, na grande área de exposição dos animais, e também de material e equipamento agropecuário, ter uma escala adequada de exposição e que é adequada à escala desse tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, se inclina em direção ao que seria, digamos, uma varanda disfarçada, claro, também fazendo um pouco uma referência completamente romântica, e a gente não esconde isso de nada, de uma relação periférica que a nossa arquitetura rural tem, do espaço da varanda, daquele que circunda a casa grande. Então, uma série de relações temáticas e simbólicas desse projeto também nasce de uma reflexão nossa sobre esses protótipos, sobre essas digamos, superestruturas conceituais históricas que fornecem um modelo a ser explorado. Claro que a gente tenta usar um pouco as oportunidades que alguns modelos, às vezes simbólicos ou gerados artificialmente, têm de performance ambiental, tanto de controle quanto de amenização de uma série de questões, como calor, ventilação. Então, a própria arquitetura, que nasce de uma adaptação de escala para gerar isso daqui, fornece também um grande espelho d'água que recolhe toda a água que cai dessas grandes superfícies de cobertura, quanto também a própria linearidade dessas paredes permite uma distribuição extremamente flexível e que libera o espaço para uma série de questões. A gente usava muito a analogia desse projeto, quando a gente estava, na verdade, projetando um rodapé cheio de tomadas. No caso, não são só tomadas, mas sim uma série de outras ligações. Uma coisa interessante é que a própria parede também se torna circulação longitudinal, porque a distribuição dos animais que chegavam no núcleo central de recepção caminhavam ao longo da parede. Então, você estabelece com um espaço de fora do parque, em que a cobertura se projeta em direção a ele, um pouco como se você estivesse andando, a sensação de você andar como numa fazenda, ao lado dos currais, enfim. Eu venho de uma família
rural, digamos assim, do interior de Minas Gerais, que se mistura com gente da Espanha, e tenho na minha memória de infância isso muito presente. Enfim, nos últimos 2 minutos que eu tenho um acréscimo, um pouquinho, eu acho. Queria falar sobre o projeto do IPHAN. O projeto do IPHAN, esse projeto, a gente não acredita muito como que a gente foi parar na rodada final de julgamento dele, porque ele é um projeto extremamente estranho, né, para a textura, para o tecido de Brasília. O projeto fica bem aqui embaixo, um pouco deslocado do eixo monumental e muito próximo, na verdade, de uma seção de Brasília que programaticamente não tem nada a ver com o institucional, não é um núcleo institucional, porque está próximo da área de clubes. E nessa situação periférica ao grande eixo monumental, a gente se via num paradoxo. Como que o IPHAN, que é o órgão máximo de valorização e manutenção do patrimônio artístico, cultural, arquitetônico brasileiro, fica na periferia daquele que é o seu grande, que é o seu cânon máximo, que é a cidade de Brasília. Então, pensando nisso, enfim, refletindo de maneira muito estranha, quase neurótica, para a gente entender que a fachada principal do projeto, a entrada, a relação de frontalidade dele, não está nem aqui, mas no núcleo dele. Para entender isso foi uma loucura, muita garrafa de vinho e muita conversa com gente de Brasília, porque o nosso instinto natural como carioca era, tudo bem, ou aqui, a entrada principal, monumental, resolvido o problema. Só que nesse processo, essa vertente, essa pendente de Brasília, é talvez aquela que tem não visual, perceptivelmente, mas é topograficamente aquela que tem o maior desnível, ou seja, declividade. E a gente resolveu usar isso como, digamos... Bom, recomeça. Então, tomando como pontapé inicial, conceitual desse trabalho, a gente resolveu, primeiro, refletir sobre a questão do artefato, né, do objeto, sobre o território, e como que ele pode construir uma série de relações que são tanto de fruição da própria cidade de Brasília, de percepção disso, que valoriza ela por conta dessa relação, mas também tenta reentender todas essas dobras, essas pregas que a superfície de Brasília faz em relação àquilo que é frente, àquilo que é fundo, nas escalas que se redividem e se remultiplicam sobre o território. Então, o projeto se explica de maneira muito objetiva, porém tem certas nuances, em que o volume espiralado que conforma um pátio, que é, na verdade, o centro de acesso, é feito em oposição à inclinação do próprio terreno, que, apesar de ser suave e extremamente sutil, no momento que você coloca uma forma oposta a ela, ela se destaca e começa a criar um espaço de relevância. Uma série de manipulações do próprio terreno também geram componentes de proteção acústica e solar, e o próprio edifício gera um espaço sombreado que permite, digamos, a estada e a fruição das pessoas daquele espaço aberto. Então, o fato do projeto arrancar do terreno e um pouco descer gera o que a gente chama de pilotis em sanduíche. E uma última dobra do edifício gera, ao mesmo tempo, a torre d'água que vai alimentar por gravidade todo o complexo, assim como um grande balcão que olha para Brasília. Então, esse projeto tem que ser entendido. É claro, ele tem uma entrada de pedestres e uma entrada de acesso, mas que as duas convergem num movimento circular, quase espiral, para essa grande praça ali no centro. Enfim, o próprio edifício foi concebido também com uma certa qualidade infraestrutural, ou seja, a estrutura dele é de um viaduto, o que permite com que a gente libere as superfícies de fora, não de novo no discurso da independência estrutural como uma convicção moderna, mas sim como uma possibilidade que se abre em que a espessura da parede sirva para uma série de questões, talvez um pouco no nascimento muito prematuro da ideia que gerou depois aquele projeto de Planaltina. Enfim, a espessura da parede, né, uma atitude muito barroca, aquela questão do pochê,
A gente não fala quase nunca essa questão do pochê aqui no Brasil, a gente não aprende pochê no Brasil, enfim, tive que ouvir o que era isso lá fora, em que as pessoas aprendem encarcera, tanto ela é espaço dentro dela própria, mas também é capaz de fornecer uma série de contingências técnicas e de instalações. Enfim, esse na verdade, é o espaço que descortina a grande esplanada central, que usa a inclinação do terreno como uma queda d'água. Enfim, acho que é isso. 24. Obrigado.